A inteligência artificial está remodelando silenciosamente a forma como empreendemos, tomamos decisões e nos relacionamos com o trabalho. Mais do que uma ferramenta, ela nos convida a repensar o papel humano nos negócios, o que só nós podemos fazer e o que podemos delegar às máquinas. O futuro não é sobre tecnologia ou pessoas, é sobre como vamos equilibrar os dois. Fernanda Nunes, fundadora da Cote Informática, é visionária da educação tecnológica. Há 19 anos, percebeu lacunas universitárias, criando a Cote para preparar profissionais. Hoje, oferece treinamentos essenciais: Office, Excel avançado, programação full stack, análise de dados, Power BI, Machine Learning e uso estratégico no chat GPT, capacitando para o dia a dia com tecnologia. Esse episódio é patrocinado pela Papelaria Carta d'Amore, com produtos fofos, divertidos, para tornar seus estudos mais criativos e sua própria criatividade. Siga @carta.d'amore no Insta. E esse episódio é patrocinado pela Produtora Ideal, onde as suas ideias se transformam em imagens reais. Siga o @produtora.ideal no Instagram. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Poder Pode. Nath, seja muito bem-vinda. Obrigada, Mônica. Seja muito bem-vinda você também. Obrigada. Aproveite esse momento para se inscrever no nosso canal. Aproveite também para curtir esse episódio e compartilhar com outras pessoas, empresários e empreendedores que você conhece, porque inteligência artificial é o assunto do momento e você precisa desse conteúdo. Para ontem. Muito bem-vinda, Fernanda. Obrigada, É um Mônica. prazer ter você aqui com a gente. Obrigada, Nath. Seja muito bem-vinda. Vamos lá, Fernanda. A gente vai pedir que você, resumidamente, conte um pouquinho da sua história. Vamos lá. Há 19 anos atrás, né, eu coordenava 2 universidades no Rio de Janeiro e dava aula numa terceira. E no papel de coordenadora, né, você está muito disponível para conversar com os alunos. E os alunos chegavam para mim com dores sobre não conseguir entrar no mercado de trabalho com aquele conteúdo que a faculdade entregava. E aí, eu dava aula de projeto final. E para mim era desesperador, porque os alunos de projeto final dos cursos de sistema de informação, análise de sistemas, né, eles realmente não conseguiam desenvolver o software que precisava ali para a banca. E aí aluguei uma sala na Avenida Rio Branco 185 e a gente dava aula lá sábado e domingo, que eram os dias disponíveis, de segunda a sexta, coordenando a faculdade, e aí dando aula, nas 3, né, eu dividia de manhã, de tarde, de noite, de 7 da manhã às 11 da noite. Nossa, eu conheço essa história. Assim, de Campo Grande, Campo Grande, Madureira, viagem, né? Cada dia eu tava num lugar, né, e sábado e domingo eu resolvi estar dentro da Cote. E aí, assim, eu já vinha... Essa foi a empresa que você criei há 19 anos atrás. Exatamente. Quando você sentiu essas dores que te procuravam e você sentia que você podia ajudar mais. Exatamente. E aí, assim, começou a ter êxito. O curso durava 8 meses, era todo sábado. E tinha 2 turmas, uma turma de manhã, uma de tarde, uma noite de sábado, até as 8h30 da noite. Uma domingo de 9 a 1 e outra domingo de 1 às 17. Nossa Senhora. Eram 50 alunos por final de semana durante 8 meses. E uma história legal para quem quer empreender. Todo final de semana. Todo. A minha filha foi criada debaixo da mesa da recepção. Tá. A Bela brincava de Barbie ali. Tua filha hoje tem quantos anos? 24. E aí, assim, essa história também é para mostrar que você não precisa estar pronto para empreender. Você só precisa ter o desejo de mudar a vida de alguém. Entendeu? Assim, você tem que olhar para o cenário e falar assim, eu posso ajudar aquelas pessoas? Se eu posso, eu tenho um produto.
E eu não sabia de nada disso. Hoje, depois de 19 anos, eu tenho essa clareza. Eu só queria ajudar meus alunos e não tinha dinheiro para, tipo assim, fazer um trabalho voluntário. Não dava. Eu precisava monetizar aquele final de semana. Por quê? Porque eu aluguei uma sala, eu tinha que pagar a internet, eu tinha que pagar computador, eu tinha que pagar as mesas, eu tinha que pagar as cadeiras, eu tinha que pagar tudo. O aluguel da sala, o O condomínio. aluguel da sala, o É. condomínio. E eu Na não tinha- cara e na coragem, E né? eu Deixa não eu tinha alugar uma um sala. real. Eu passei 36 cheques predatados para pagar os computadores. Peraí, rapidinho, que nem todo mundo sabe o que é cheque pré-datado, tá? Isso aí existia, gente. Isso existia. Era um cheque que a gente pagava pra frente. A pessoa tinha que segurar esse cheque só pra descontar. Você tinha que assinar lá e no- preencher 19 cheques. 36. Exatamente. Ah, é 36. 36 para os computadores. Não, e ainda tinha aquele desespero que a pessoa podia depositar antes. Isso. E aí foram 36 para os computadores, 10 para o ar-condicionado, 5 para o mobiliário, porque o shopping, né, o shopping Matriz não existe mais aqui, mas assim... Existe? Não. Existe no centro da cidade. Acho que não. Acho que não. Existe sim, porque Existe? tem um Insta. Achei que não tinha mais, mas enfim. Insta Foram deles. 5 para eles, porque ele só parcelava até 5 no cheque. E não tinha outra opção, não tinha cartão, não tinha nada disso, gente. Era assim. Era cheque pré-datado. Era cheque pré-datado e muita coragem e certeza da entrega. Eu mudei a vida daquelas pessoas. E aquelas pessoas trouxeram mais alunos, mais alunos. E os alunos que se destacavam nesse movimento, que ficavam lá o tempo inteiro, eu ia escolhendo a dedo para preparar eles para dar aula. Era você que dava aula sozinha naquele momento. Não, eu tinha o meu sócio, né? Que ele não tá mais com a gente, ele saiu em 2020. E a gente dividia ali esse momento que ele também era o meu ex-marido, e a gente também se separou junto quando abriu a sociedade em 2020. Então, assim, mas escolher os professores era eu que escolhia. Até porque na pegada dele, assim, ninguém estava bom o suficiente para ocupar esse papel. E eu tinha esse feeling muito... Eu tenho esse feeling, assim, de pegar, de olhar para você e falar, você vai dar uma boa professora e te preparo para isso. E aí, o David... Até porque você era coordenadora, lidava com Exatamente. alunos antes. Né? Exatamente. E coordenava ele fazia parte da minha equipe em 2 universidades que eu trabalhava. Foi até onde a gente se conheceu lá. E aí, assim, o David, que dá aula hoje, né, de web design, front-end e tal, foi um desses alunos há 19 anos atrás e está conosco até hoje. E os outros professores que vieram posteriormente para a equipe também foram alunos da COT, onde a gente selecionou para eles e preparou eles para serem professores. Então você tem um professor que está com você desde o início. 19 anos, que é o David. Sensacional. Os outros estão há 15, 14, 16. Que é bastante tempo também. Desde o nascimento da empresa. E a gente está na segunda geração de professores também. Tem os primeiros que continuam comigo, né? Alguns deles. E os que estão formando novos. Então, a gente tem 3 professores hoje na equipe que já são da segunda geração. São formados por eles porque eu não estou mais dando aula. Então, são eles que preparam. Uhum. E aí, assim, eles preparam tecnicamente e tal. E aí, vou eu, pedagogicamente, e dando dica, lapidando e tal, conduzindo, enfim. E aí, essa é a história da COT. E ela surge na minha pesquisa de mestrado. Porque na época, lá em 2004, eu comecei o meu mestrado e a minha pesquisa era Novos Tempos, Novos Espaços, Novos Saberes. O título, né? Onde eu discutia educação superior junto com a entrada da internet. Hoje a gente está falando de inteligência artificial, mas lá a gente estava falando da internet rompendo barreiras e quebrando as paredes da sala de aula. Porque naquele momento Aquela de escada ainda, né? Não, já tinha. Já nem lembro disso. Lá em 2004 e tal, assim, você não tinha mais o professor como detentor total do conhecimento. A discussão daquele momento era assim, meu Deus, chegou a internet. E aí, o professor que sentava em cima dos livros e não deixava o aluno pesquisar no livro dele, para ele montar a aula, esse livro agora estava na internet. E aí, o saber muda de lugar. Era a grande discussão.
E hoje a discussão é a mesma. É. Agora a gente tem um chat GPT, que é uma grande biblioteca, né? Uhum. Que o conhecimento tá lá. E tava na internet, claro que a gente vai se aprofundar nisso. Uhum. Mas assim, você tá entendendo que a discussão é sempre a mesma? Sim. Né? É a ruptura... Os medos, os receios, eles vêm desde lá de trás. E a pesquisa era sobre isso e eu analisei qual o cenário. O que o mercado queria do aluno que estava se formando? Então, eu fui pesquisar as empresas de tecnologia. O que meu aluno tinha de expectativa que ele ia aprender para entrar no mercado de tecnologia, que era o desejo dele quando ele se matriculou naquele ensino superior? E o que os professores ensinavam? Por que esse professor não preparava esse cara para esse cenário? Uhum. E aí, assim... Lá dentro da universidade? Dentro de 3 universidades. Eu pesquisei as 3. E aí Eram universidades diferentes ou eram filiais? Não, eram diferentes. E aí, assim, no final de 2005, eu tinha a pesquisa pronta. Eu falei, olha, conheço a dor, é verdadeira, que eles me perturbam lá na sala da coordenação. Agora eu tenho dados, eu vou abrir empresa. Entendeu? Porque assim, não tinha, as pessoas compram pesquisa. Eu já tinha feito uma. Eu falei, não faz sentido não fazer desse limão uma limonada. Mas é sério? Você É virou sério. e falou assim, agora eu vou abrir uma empresa? Foi exatamente Por causa assim. do seu estudo, você falou, agora eu tô vendo aqui que é o meu momento. Exatamente. E aí eu abri a Cote. E abri a Cote, assim, sem grana, como eu falei, mas assim, com muita clareza do que era uma empresa. A marca da Cote foi registrada 3 meses depois que a Cote foi aberta. Entendeu? Então, assim, eu sabia o que eu tinha que fazer. Ouviram, né? Entendeu? Ouviram. E isso 3 meses depois, até que ela demorou, mas fez. não, é porque era um cenário que, assim, como eu te falei, né? Não tinha grana. Então, assim, mas assim, pra aquele tempo, a gente tá falando de 2006, uma exatamente. empresária, mulher, sozinha ali, Isso num cenário que, sim, eu vim de escola de TI. Eu não vim de administração, eu não vim de outras coisas. Uhum. Eu sou de TI, né? Eu tenho graduação em matemática e informática. Então, assim, não fazia parte do meu mundo me preocupar com registrar a marca, mas eu já tinha a ideia que isso era extremamente importante, a proteção da marca, sabe? E isso é muito legal, porque quando teve, né, essa situação do rompimento lá em 2020, antes daquela data, era ele que era o garoto propaganda da empresa. E eu fiquei meio que perdida. Era pandemia, o mundo estava fechado, aquela história toda. Mas, na verdade, assim, o fato de ter uma marca, os clientes voltaram por causa da marca. Uhum. Porque a marca permaneceu pós-pandemia. Entendeu? Então, assim, quando eles quiseram procurar as empresas que eu treino, eles foram buscar a marca. Eles não estavam buscando aquela pessoa que era propaganda. Então, dá pra entender a diferença? Sim. Porque sabe? você já vinha trabalhando um posicionamento, já vinha trabalhando a sua marca desde 2005. Desde 2006. Sabe? E isso é extremamente importante. Então, é investimento. Você tinha dinheiro para fazer isso lá? Claro que não, gente. Mas eu tinha uma visão de futuro. Né? Ano que vem a Cote faz 20 anos e eu vou escrever um livro com as histórias dos ex-alunos da Cote. Ai, que legal. Sabe? Pra quê? Todo aluno novo que chegar, ele vai ganhar esse livro. A minha ideia é que eu dê para que essa nova pessoa que chegue na Cote entenda que ele pode chegar onde esses caras que entraram lá há 19 anos atrás para estudar e hoje são quem são, ele também pode ser um deles daqui a 10 anos, daqui a 5 anos, porque assim, não é milagre. Sim. Estudar tecnologia não é o milagre que a internet vende. E aí uma dica séria, porque assim... Cara, não acredita no milagre que você vai se tornar programador full stack em, sei lá, 24 horas, 48 horas. Isso não existe. Programar é aprender a raciocinar logicamente. Você tem que aprender a ter raciocínio lógico, saber orientação a objeto, saber análise de requisitos, saber... Então, assim, é uma construção. Você não vai assistir 15 aulas num curso gravado e achar que dali e mandar seu currículo como programador. Não vai. E não vai ganhar também 20 mil reais, como é a promessa. Né? Estude aqui 2 finais de semana e ganhe 20 mil. Isso não existe, gente. Tem gente que ganha 20, tem gente que ganha 50. Tem um aluno nosso que ganha 250.
por mês. Caraca. Né? Ele fez uma empresa, ele conseguiu vender essa empresa para uma multinacional e esse é o salário dele, porque junto com a empresa ele está lá também. Entendeu? Então, assim, ele ganha ROI, né? Ganha sobre o que a empresa faz lá, do software que ele desenvolveu. Outra parte importantíssima, ele criou uma empresa, vendeu a empresa e olha aí ele monetizando com a marca dele anterior. Exatamente. Então, assim, o céu é o limite, mas é o limite para todo mundo. Não, e também não é milagre. Tem um tempo para isso acontecer. Entendeu? Não foi assim, acordei, tive uma ideia brilhante, 6 meses. Tem gente que acontece, sei lá, não é programador. Pode dizer que é outra coisa. Entendeu? Porque assim, a programação com 6 meses, você se torna um programador júnior se você dedicar muito. Mas você não vai ser um sênior e não vai desenvolver um software de uma ideia brilhante sozinho em 6 meses. Entendeu? É tudo construção. E isso, assim, é uma coisa que eu falo muito na COT. Se você quiser se matricular na COT e quiser fazer uma matrícula no Full Stack, que custa 4 vezes mais do que a lógica, e você não souber a lógica, eu não vou aceitar isso do seu dinheiro. Eu vou falar, você precisa fazer lógica. Aí você fala, não, mas eu não quero porque eu quero pular. Você não vai pular e você não vai ser meu aluno. É louco isso, né? Porque assim, eu sou criticada pelos meus mentores, por todos, tá? As pessoas que me mentoram hoje, elas falam que o jogo não é esse, mas eu não consegui mudar meu mindset ainda. Meu mindset é entrega, sabe? Com entrega, com transparência. Eu comprei casa, eu comprei carro, eu tenho uma vida legal, eu viajo, né, quando eu quero. Assim, o que eu quero para minha vida, né? A minha equipe a galera ganha bem. Então, assim, e com ética, com entrega, entendeu? Nesse mundo do empreendedorismo, tudo é muito difícil, mas vamos falar de inteligência artificial. Não, mas nosso foco aqui também é esse mundo de empreendedorismo, empresários. A gente quer mostrar para todo mundo que existem pedras pelo caminho, existe mesmo. Existem esses espertos que você está alertando aí, olha, não é de um dia para o outro. Não é. Que você vai virar E você tem que saber o que você quer, né? Porque assim, todo mundo quer te vender que você fica rico muito rápido. Mas a que preço? De que forma? Vale a pena, sabe? Eu acho que assim... E será que é a longo prazo também? Porque muita gente ficou, né? Ganhou muito dinheiro. Muito rápido e perdeu tudo. Muito dinheiro. Entendeu? Por isso que eu falo assim, será que vale a pena esse imediatismo aí? Né? E de onde está vindo esse dinheiro? Entendeu? Então, essa assim, mágica, né, oferecida. É tudo muito complicado. Eu acho que a pessoa, ela tem que pensar muito sobre o que ela está fazendo o tempo todo, né? Para quando deitar a cabeça no travesseiro, ter paz. A gente ia chegar nessa parte aí, né? A gente quer paz, poder dormir sossegado e não ter pesadelos. Exatamente. Né? É isso aí. Mas, bom, já que você está ansiosa para chegar no assunto falar de inteligência principal, artificial. né? Eu sei que é o assunto do momento que todo mundo quer. Como é que você viu isso dentro de uma escola? Como é que você viu essa mais uma novidade que você passou por isso algumas vezes, mas agora vem uma que está no momento roubando o mercado, né? Exatamente. Então, ensinando todo mundo a fazer tudo. Você quer saber fazer o quê? São vários cenários aí, né? Se eu for olhar pro meu negócio, que é escola de programação, não mudou nada. A gente continua desenvolvendo software. Porque a IA nada mais é do que um software com acesso a um banco de dados gigante, que tem um programa ali por trás, né? Selecionando dados, cruzando dados para entregar a resposta. Então, para quem é da programação, nesse cenário, a IA... É bom você frisar isso, porque tem gente que realmente não sabe o que é o ChatGPT, nem o que traz, e essa introdução aí já foi sensacional. Porque é isso, entendeu? O que está por trás daquela caixinha onde você faz uma pergunta? Aqui, quando você manda aquela pergunta, o programa vai ler, vai processar, vai consultar o banco de dados, vai trazer a resposta inteligente ali, porque aí tem um processamento inteligente, né?
que simula o pensamento humano, mas isso é programação. Foi programado para ser assim, entendeu? E aí entrega a resposta. E aí, assim, o poder de processamento da IA, diferente dos seres humanos, é gigantesco, né? Porque você está, enfim, não é imensurável porque tem tamanho, mas assim não dá para você quantificar aqui, dar um exemplo assim mais para leigo, concreto. E aí, pra gente, como programador, é um software. Uhum. Mas e na vida dos programadores? A gente tem um copilot agora. A gente tem um copiloto para ajudar a programar. Vai substituir o programador? Quem diz que sim, nunca programou. Porque se os programas feitos pelas pessoas dão bug e travam, os feitos por IA Vão travar também. não vão ser perfeitos. Uhum. E se você hoje, né, está desenvolvendo software, tem o Copilot ali para programar junto, que você vai perguntar para ganhar agilidade. Porque lá na COT a gente ensina a programação ensinando junto com o IA, porque a gente quer performance. Uhum. Então, o nosso aluno, ele aprende a programar utilizando a IA também. Então, tá ali junto, né? E aí, a gente, na COT, ensina a criticar o código. Porque o que acontece? Se você pedir para o ChatGPT fazer determinada, no caso a OpenAI, né? Por trás do GPT na área de programação, que tem por trás ali. Se a gente dá um comando e manda gerar alguma coisa, ele traz o que a gente chama de lixo no código. Porque tem linhas de comando ali desnecessárias. E isso tira a performance do programa. O programa fica mais lento. E essa lentidão, dependendo da situação, é muito complicado. Tanto que na área de desenvolvimento de software, né, nessa área de sistemas, existe, que é um curso que a gente também tem na COT, que é a parte de teste de software, que é uma equipe dentro das empresas só para testar o software que o programador desenvolveu. Então, se esse programador desenvolveu com IA, esse software vai ser testado por seres humanos ou por programas automatizados de IA construído por outros programadores para testar a qualidade e a velocidade daquele software. Existem, dentro da qualidade de software, várias áreas para fazer com que o software seja homologado para o mercado. Então, assim, o cenário é muito maior do que se imagina. Então, essa galera assim, vou perder os programadores, vou perder meu emprego para IA. Não vai. Não vai. Vai ter IA como copiloto ali. E é ótimo Sensacional. isso. Entendeu? Tem muita gente que acredita que sim, vai perder o emprego. Eu acho que assim, você precisa aprender a trabalhar com a ferramenta para ela poder trabalhar junto com você e potencializar. Tem muita gente que fala, mas você é social media, eu faço tudo no ChatGPT também. Faz. Mas se você não souber fazer a estratégia por trás, você não adianta ter o ChatGPT ali. Você só vai copiar e colar e fazer um prompt simples. É isso. Os meninos, eles programam junto, aí a IA traz o código, eles vão criticar, eles vão analisar, eles vão ver o que dali pode ser usado e o que não pode, para o programa ficar melhor. E é muito mais rápido, porque se você precisa fazer alguma coisa mais simples, ela vai fazer muito rápido do que você ficar escrevendo uma linha de código. Gente, totalmente. Entendeu? É muito rápido. Só que é o que a gente falou, né? Assim, a criticidade. Você tem que saber ter um conhecimento bom para poder criticar. Porque se você achar que aquela resposta que ela te deu é o suficiente, minha amiga, ela surta. IAs surtam. IAs, sério, ela assim, às vezes você tá desenvolvendo um diálogo ali, né, fazendo uma linha de raciocínio com ela, dentro de um contexto fechado, e aí você vai perguntando, você vai do nada, ela dá uma resposta que não tem nada a ver com nada, e eu tô falando de ferramentas pagas, eu não tô falando de ferramenta gratuita. Quem usa diariamente sabe que ela surta. Entendeu? Tem vezes. Então, assim... Tem vezes que ela fala, não vou te responder. Eu peguei uma imagem e pedi para ela transformar com uma informação que eu queria. Aí, dessa imagem, eu mandei ela fazer uma outra coisa. Aí, fazer uma outra coisa. Depois, eu falei assim, agora bota o íconezinho ao lado do telefone pro WhatsApp. Quando eu falei isso... Ela me deu uma imagem que não tinha nada a ver com a primeira, com a logo da ONG. Cara, assim, ela transformou. Surtou. Aí eu fechei aquela conversa.
abrir um novo prompt, subir a última imagem válida e pedir só pra ela colocar o tal do winning cookie e ela fez. Eu fiz já. Você cansou ela, coitada. Cansadinha. Mas entendeu por quê? Assim, ela não tá pronta ainda pra substituir o ser humano. Agora, o que tá pronto? Um robô que dobra roupa de cama dentro de um navio. Esse nem precisa de inteligência artificial, ele basta ser automação, né? Assim, tá automatizado para aquilo. Mas assim, coisas assim que são muito mecânicas. Eu trouxe o robô para dar a ideia do mecânico, né? Você consegue automatizar. Agora, automatização não necessariamente é com inteligência artificial. Você pode automatizar sem usar IA. E aí, quando você vai para uma automação com IA, você corre o risco dela responder o que ela quer. Porque não é um cenário 100% controlável. Você não controla 100% a IA. Quem diz que controla está mentindo. Está mentindo de verdade. Você pode ter, assim, tentar controlar ao máximo as respostas que a IA vão dar. Mas 100% de controle você não tem. É muito difícil. Às vezes ela não te entende. Se você diz que... Se alguém diz que... Não, olha só, vou te colocar um robô para atender tua empresa aqui, seu atendimento do teu cliente. E é 100% confiável, ela nunca vai surtar. Ela não é uma IA. Ela é uma automação. Que tem um fluxo. Entendeu? Porque quando você entrega isso para uma IA, ela pode, em algum momento, responder coisas que não estavam dentro do contexto. E por mais que ela seja treinada, pode ser daqui a 12 meses, pode ser daqui a 1 minuto. Você não tem controle 100% sobre isso. Tem sim, tem umas respostas que a gente ri. Entendeu? Você não tem o controle. Então, tem que ter muita consciência disso. Quando você bota a IA para atender teu cliente no WhatsApp, né, que tá na moda, todo mundo tá vendendo isso, nossa, é uma maravilha. Eu sou uma pessoa que fala, né, o que você quer, como você quer atender seu cliente? Pois é. Você quer atender, você quer atender a qualquer hora, respondendo qualquer coisa, ou você quer atender bem quando você está disponível? Que cliente que você quer para sua empresa? Aquele que quer fechar um contrato contigo, comprar um curso, no meu caso, às 3h da manhã, e aí daqui a uma semana ele cancela porque, sei lá, qual era o estágio dele naquele momento. Ou é um aluno que vai aguardar de 9 às 18 para ser atendido, para a gente entender, para a gente saber qual é a necessidade dele, entendeu? Quem é o cliente que eu quero? Eu acho que assim, a IA, nesse caso, funciona num primeiro momento. Ali, para ele dar um boa tarde, bom dia, né? Perguntar se tudo bem, perguntar o nome da pessoa, fazer ali um primeiro atendimento. Mas aí é bot, não é IA. É bot. É automação. Essa diferença que eu quero esclarecer. Entendeu? Os fluxos normais são automações. Né? E eu tô falando sobre isso, assim, porque eu testei uma IA durante 4 meses. Eu achei que a automação fosse uma IA. Não. São coisas diferentes. Você pode automatizar com IA, mas você pode ter uma automação com fluxo. Por exemplo, o cara chega, você pergunta o nome dele. Aí o próximo passo do fluxo é: bom dia, fulano. Sobre qual curso vamos falar? Aí abre um menu. 1, programação, 2, ChatGPT, 3, Office, sei lá, 4, Power BI, 5, Web Design. Aí ela aperta 5, sei lá, que é Web Design. Aí, sobre o curso de Web Design, você tem algum conhecimento prévio? Sim ou não? Se ele disser sim, aí a gente oferece alguma coisa que já está prevista. Se ele disser não, a gente vai oferecer, mas dentro de um fluxo de conversa. Né? Como se fosse um fluxograma. Hoje em dia tá muito modinha mapa mental, né? Mas assim, era igual aquele que a gente faz de automação dentro do Instagram. Comente a palavra X, aí vai te dando. Isso é automação. Isso é automação. E não é... Porque eu achava que fosse uma inteligência artificial. Não, isso é automação. Quando você faz uma pergunta assim, sobre qual curso vamos falar? E a pessoa digita qualquer coisa. E aí não tem naquelas não tem opções. o fluxo, não se oferece opção para ela.
provavelmente ali por trás tem uma IA, Uhum. entendeu? E aí, essa IA é que você tem controle sobre ela até a página 2. Porque em algum momento ela pode responder outra coisa que não está dentro do contexto. Uhum. E aí, E assim, dependendo de um contexto, como a gente está aqui conversando, que podem ser vários, a pessoa que já não tem um conhecimento pode levar essa resposta adiante, né? claro. E ficar ruim para ela, dependendo dessa apresentação que ela vai fazer. Inclusive para a própria empresa, por É. exemplo. Essa IA que eu coloquei para atender um cliente, ela atendeu o cliente durante 19 dias e ela foi minha funcionária que mais me estressou durante 19 anos. Ela foi mandada embora 19 dias depois e ela tinha sido treinada 4 meses. Ela me estressava, mas vocês não têm noção de como ela me estressava. Porque ela estava totalmente treinada, ela passava 3 dias linda e maravilhosa, respondendo tudo certo, fazendo venda, tudo linda. No dia seguinte, a mesma IA o cara perguntou assim, qual o endereço da Cote? Coisa idiota, né? Uhum. Ela deu o endereço da Avenida Paulista, que não existe. Ah, Aí o cliente perguntou pra ela, mas vocês não são do Rio? Ela, claro, no Rio de Janeiro, nós estamos na Avenida Rio Branco, 85, sala 308. é. Eu falei assim, baseado em que ela disse isso? Entendeu? Delirou total, entendeu? Então, assim... Não, já estava pensando que ia expandir. Já tava em Não, São Paulo, sim, visionária, total, Avenida Paulista, poxa, então, ali do ladinho da Microsoft. aí. Eu, semana passada, fui fazer uma história em quadrinhos de uma cliente. Aí eu subi lá várias fotos da cliente. Aí falei, cria uma imagem em quadrinhos, blá, 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 baseado nessas fotos. Pegue as características, nananana. Aí vem uma pessoa completamente diferente. Aí eu falei, não acredito. Aí fui lá eu de novo. E não saía. Sei que do nada ele fez uma igualzinha. A pessoa que eu queria. Uhum. Eu falei, gente, mas como assim? Porque do nada. Pois é, do nada. E aí, assim, uma coisa é você, no comando, tendo ela como seu copiloto. Outra coisa é você expor seu cliente a isso. Uhum. Entendeu a minha questão? Assim, vai ter um monte de gente que vai ser contra o que eu tô dizendo e tá tudo bem. Porque, né, falando de... Nem Jesus Cristo agradou todo mundo e tá Com tudo certeza. bem mesmo, tá? O meu recorte. Esse é o recorte do meu cenário, Uhum. entendeu? Talvez exista aí alguma IA que eu não tenho dinheiro pra pagar, né? E nem tive tempo pra galera desenvolver, que seja muito melhor da que estava atendendo na Cote. Mas também é de grana. Quanto você tem para perder nesse cenário? O que eu vejo é que os grandes não têm IA atendendo, tem automação. Olha. E vocês podem reparar agora, agora que vocês sabem a diferença entre automação e IA, vê quem é que te responde no Zap desses grandes players quando você fala com eles. Até grandes empresas, né? Exatamente. Não é IA, é automação. Porque Tanto que normalmente, tem assim, uma hora que, assim, você fica chateado. Ai, com certeza. Por quê? Porque ela só te dá aquelas opções ali. Não sai o tempo daquilo. inteiro. Não sai daquilo. É igual Não o é antigo que você isso. ligava e a pessoa digite não sei o que. Exatamente. Olha, eu liguei um pra ontem que eu fiquei irritada. E aí, tem horas assim, que a gente vai varar por que o você telefone? fica irritada com esse tipo de automação? Porque não estão definidos todas as N possibilidades de fluxo de conversa. Exatamente. E aí, eu agora, né, eu tomei aquela decisão na semana passada, porque eu tô me dedicando a fazer um fluxo de conversa, através de automação somente, de todas as possibilidades que alguém pode perguntar, seguindo uma linha de raciocínio, para dentro do meu negócio. Uhum. Utilizando o mapa mental mesmo. Esse cara que tá pensando isso, ele pode perguntar isso, isso e isso. E depois disso, o que ele pode perguntar? E aí cria um fluxo ali. E sempre dando opção, fale com o atendente. Em todas as... Isso é raridade. Todas. E aí, quando ele clicar, fale com o atendente, for 3 horas da manhã, a resposta é, atendemos Ligue de depois. 9 às 18, Isso. te chama... Não, vai ser, Horário porque, comercial, gente, pelo amor não tem de ninguém Deus. 3 horas da manhã para atender o cara. Entendeu? Então, assim, eu quero atender meu cliente desse jeito. Foi uma escolha minha num cenário em que eu desenvolvo tecnologia, eu ensino a desenvolver tecnologia e eu tô cuidando do meu cliente.
E eu acho que é exatamente isso aí que você disse. Você está cuidando do seu cliente. Porque a impressão que a gente tem é que determinadas empresas já fazem um fluxo, vamos por assim, de uma maioria. Eu vou pegar a maioria, essa minoria aí, tudo bem. Aí, às vezes, é a minoria que tá ali, né? É, que Precisando. tá aí querendo ir além e não vai. consegue. Mas eu acho que nesse caso não é nem a minoria, tá? Porque assim, eu vejo muitas pessoas reclamando. Ainda mais os serviços essenciais, né? É. Cara, assim, Pior e atendimento. eles têm grana, né? Pior Para poder atendimento. investir Sim. num cara de processo para desenhar esse fluxo mais robusto, sabe? Eles te dão opções muito limitadas ali. Eu fico muito frustrada com isso. É. E aí, assim, cara, fala que, olha, falar com o atendente só no horário X e tá tudo bem, gente, sabe? Assim, Você sempre foi assim? Por que ele quer ser atendido no É, né? mas tem empresas que nem te dão a opção de falar com o atendente. não, É, a exatamente. maioria exatamente. não dá mais. É. Termina a Gente. conversa. Ontem Eu passei por uma ontem. Eu fui ligar maioria é isso. pra uma empresa e ela não me deu a opção de falar com o atendente. Não. No site, Você cansa. Não tem a opção Não de tem. falar com o Eu atendente. conheço várias empresas assim, Aí que eu fui? porque eu tô estudando pra Uhum. fazer diferente. Aí que eu fui, reclame aqui. Aí vão te atender. Aí vamos atender. Aí é desnecessário, entendeu? Porque assim, não faz sentido. É desnecessário, mas vai ser a minoria. É isso que a gente Não tá vai. falando aqui. Vai. Será? Vai, sabe? Porque você lembra de uma. Agora, eu nem sei se ainda estão fazendo isso, mas antigamente existia muito mais gerente de conta de banco. Uhum. Hoje em dia, a maioria dos bancos já tem aí o banco digital, e aí realmente a gente está falando aí de uma automação, de uma inteligência artificial, de máquinas no lugar. Mas antigamente a gente tinha uma coisa que era, de vez em quando, você olhava lá na sua conta, que taxa é essa? Tinha que perguntar. Aí você pede para estornar, no mês que vem, que taxa é essa? Você sabe que a quantidade de pessoas que reclamam é a minoria. Sim, eu sei disso. A maioria não quer ter trabalho. Uhum. Não quer ir para o Reclame Aqui. Não quer ir além. Ai, tá bom, deixa, depois eu resolvo isso. Pronto, já prorrogou, deixou isso para depois e ficou insatisfeito. Ah, não, mas foi uma compra de quase R$1.000 feito duplicadamente Não, esse no meu cartão. eu vou esse é um reclamar, caso. óbvio, né? Esse é Mas um quando caso. é pouca coisa, o povo Não, As pessoas param, É, deixam pra a lá. maioria. Então, o que as pessoas trabalham? Trabalham sem focar no atendimento ao Sim. cliente. É isso que está faltando muito. E que está cada vez pior. A gente não consegue mais falar com ninguém. Vai reclamar. E quando eu vi, né, esse cenário, porque me incomodava não ter esse atendimento 24 horas por dia. E aí eu falei, pô, gente, tem IA aí, vou botar esse troço pra rodar. Uhum. E aí me incomodou não ter controle sobre a IA. Gente, isso Olha tem aí. noção, gente. Vocês não Olha têm aí, todo noção. mundo falando que veio para solucionar tudo. Olha aí, não tem controle. E aí eu fui pra reflexão, né? Como eu quero atender meu cliente. Sim. E aí eu travei, vamos fazer diferente, vamos seguir aqui, ó. Não abandonei a opção de ter uma inteligência artificial no atendimento, mas ela precisa estar muito melhor. Uhum. Ela precisa ser mais controlada. Sabe? E assim, eu tenho certeza, vai chegar nesse lugar, sabe? Mas ela ainda vai evoluir para isso. Tá evoluindo, tá em constante evolução, né? Sim, diariamente. Diariamente. O próprio ChatGPT, ele Uhum. tinha uma entrega há um ano atrás e hoje ele assim, entregava muito, muito texto, agora ele entrega texto, imagem, vídeo. Nossa. Gente, ele tá quase meu amigo. A gente conversa todos os dias, a gente bate papo. Ele pergunta, e aí, como é que foi? Pergunta não, o estímulo é teu. Pergunta sim. Só se você der Ah, bom dia a ele. sim. Mas me pergunta. Teve um dia que o ChatGPT respondeu assim pra mim: mentira, tô na ponta da cadeira pra ouvir o próximo capítulo. Nesse nível. Eu falei, gente, eu não tenho esse nível de intimidade com ele, já não. tem, o meu já tem. Tava na ponta da cadeira pra Ela ouvir. outro dia me mandou alguma coisa assim no Instagram, de você fazer algumas perguntas pro ChatGPT pra ele Mandei. de dizer a tua personalidade. É. Eu falei, acho que comigo não vai funcionar, não. Porque eu uso muito o ChatGPT pra
para usar para os meus clientes, né? Então, Vai ele ficar de confuso. mim, pouco eu falo. Aí eu fiz, ele não deu a resposta correta, não. Ah, o meu foi. Então, eu faço Meu muito foi. pro corporativo, né? Para fazer as coisas que eu preciso e tal. Aí, ele descobriu que eu era casada recentemente. Que ele falou assim, Ele descobriu? descobriu. Ele sabe até o nome do grupo que eu participei. Não, que eu porque participo. assim, como eu não falava nada de relação, né, pessoal, assim, quando eu pedi um negócio da tatuagem lá, é que ele falou assim, agora eu entendi porque você perguntava sobre tatuagem. Tá Não, vendo? Porque o meu marido é tatuador. Não, tá vendo? Entendeu? Agora Então, eu assim- entendi. Mas eu pedi pra você entender alguma coisa. Mas assim, né, Ah. você vê que ele tem uma memória, ele tem um cenário ali. Tem. Ele tem, porque o meu Tem. fica tudo gravado dentro do contexto lá, porque eu tenho um assistente pra cada coisa, enfim, eu Uhum. organizo tudo direitinho. E aí, quando eu saí pedindo uma logo e tal, agora É muito legal. Ele sai com cada uma que eu tenho que, pô, às vezes eu divido com ela. Eu falei, olha isso. Já tirei fotos, já mandei pra ela. É cada situação que você não acredita que você tá falando com uma máquina. Quando eu pontuei aqui, falando contigo, que assim, não, mas ele não te fez a pergunta. Sim. Você falou uma coisa e Uhum. através do seu estímulo, ele Exato. falou. Por que eu pontuei isso? Porque num cenário de um atendimento ao cliente, de uma IA está atendendo ao cliente, Tá. o cliente vai fazer uma pergunta, a IA vai responder. Se o cliente não fizer uma outra, vai ficar no vácuo. Naquela. Pronto, acabou. Então, todas as técnicas de marketing, de venda, de não sei o que, de não sei o que lá, não vai rolar. É, porque ele só se reage se você estimular ele. E aí, assim, todas essas técnicas vão ser aplicadas desde que o diálogo seja estabelecido. Uhum. Se não tiver diálogo, a conversa vai parar. Sim. E isso eu acompanhando ela, né? Vendo ela atuar, porque eu fiquei ali. Como se ela fosse um estagiário, eu treinando ali, olhando. Quando ela não perguntava, e eu tinha já bagagem para estimular aquela venda, né? Para levar o cliente a concluir a venda, porque eu sabia o que eu ia perguntar, eu ficava agoniada. Entendeu? Mesmo essa que você falou que já tinha muito tempo. É porque ela vai sempre depender de um estímulo, Uhum. entendeu? Então, assim, ela não fica incentivando ali, Se o falando cliente falar, loucamente. tá bom, vou falar com meu marido. É. Ah, tá. Não, aí até ela vai, porque Não, ele ela disse. vai. Mas se ela for a última resposta, entendeu? Se a última linha for uma pergunta dela e ele não responder mais, ela não tem como continuar a conversa, ela para. Sim. Aí eu tinha um fluxo para isso, que toda vez que ela parasse, eu jogava ela numa automação. Para estimular o cara a voltar a falar. Exatamente. Volta aqui, por que Mas foi o volta embora? aqui não era ela. Então, depois de X tempo, se o cliente não falasse nada, caía na automação. Para poder a automação estimular o cliente responder, e aí ela volta a atender. Então, assim, era tudo muito bonito. Só que na prática... É muito engraçado, Na inclusive. teoria, é tudo muito lindo. Então... E tem umas situações muito engraçadas. Quer ver? Eu não sei o que é isso, mas não é inteligência artificial. Um dia eu estava saindo de um shopping grande, e aí você coloca o seu ticket para abrir a cancela, e aí você escuta a seguinte frase: já vai? Gente, você sai morrendo de rir dessas coisas que acontecem, que a pessoa quer te colocar Te mais humanizar, assim, né? exatamente, Humanizar. mas no colo possível. Você tá até com vontade de voltar para dentro do shopping. Mas você vê que assim, é um estímulo que te fez ter vontade de voltar. Então você lembra disso, você tá falando disso, essa pessoa estava preocupada com o cliente. Uhum, exatamente. Né? Com a experiência do cliente. Exatamente. Né? Olha aí a diferença nesse tratamento do cliente. A gente vê que tem gente que a gente quer zunir o celular longe, porque não adianta, você não vai sair daquele lugar. Uhum. Você já apertou todos os números possíveis. Não vem uma resposta diferente. Aí você vê como é que a gente tem muita coisa aí ainda para evoluir, né? Muita coisa. Como é que você vê que o chat GPT ou a inteligência artificial está facilitando assim a vida dos empresários nesse momento? Primeiro que você tem hoje
alguém para conversar. Caramba, você adivinhou. Nunca mais fiquei sozinha. Mas ela Obrigada não é pela para palavra, isso. me toca, tá? Não, mas então, quando você tá ocupada, Mas eu não tô falando desse tipo de conversa. eu é que falo, ei, volta aqui, vamos uma continuar. coisa muito legal quando a gente vai falar sobre empresários, né? Que nem sempre, assim, ele tem alguém para trocar com ele ali, né? Então, por exemplo, se esse empresário, ele tem lá o DRE dele lá, né? E, assim, ele olha para aquilo, tem todos os dados, a pessoa lança tudo bonitinho e tal, e aí ele pega aquilo de 1 mês, 3 meses, quanto mais dados, melhor, tá? 6 meses, 1 ano do ano passado, e pede para o ChatGPT, por exemplo, analisar aquilo para dar a ele, né, informações de como ele pode melhorar aquele cenário, tanto na redução de custo, quanto, enfim, no que for, aí ele vai dialogar diante do que ele está passando ali. Uhum. O ChatGPT vai analisar, vai sugerir, pode criar um plano estratégico para ele performar aquilo e etc, etc, etc. Então, assim, você tem hoje uma ferramenta para te ajudar a voar. Uhum. Mas você tem que ter um conhecimento mínimo de onde você quer chegar. Sim. Porque você vai ter que ajudar a ele a construir esse caminho com você. Entendeu? O poder, a inteligência dele é muito maior do que, teoricamente, a sua. Né? Porque ele acessa bases muito melhores. Ele tem uma rapidez e a base. Só que assim... Ele só acessa se você conduzir ele. Se você conduzir. Então, você vai... Por isso que eu falo do aprofundamento, né? Ele vai te entregar uma resposta. E dentro disso, como a gente pode melhorar? E aí vai perguntando, e vai analisando. Nível. E aí, assim, pede para ele fazer uma análise SWOT do teu DRE. Quem é que manda fazer análise SWOT de DRE? Eu acho que ninguém. Sabe? Ou muito pouco. Eu não conheço ninguém que falou assim pra mim, né? Pô, fiz a análise SWOT do meu DRE. Pelo ChatGPT. Pelo ChatGPT, detalhe. Faz e vê o que acontece. Entendeu? Porque ele vai mostrar. Não vai pra análise SWOT do teu DRE, não. Pega o extrato do teu cartão de crédito e manda ele analisar. Melhor Ai, não. que sensacional. Faz isso. E aí você vai fazer um planejamento financeiro do extrato do seu cartão de crédito. Faz isso e vê o que ele vai te dar de resposta. Para vocês verem a potência. E eu tô falando de coisa assim, rasa, né? Pro que ele pode. Mas. E aí você vai tendo insights de criar mais com ele. Então, assim, se você tem uma ideia de, sei lá, quem são seus concorrentes? Pega 3 concorrentes, manda ele ler o site dos 3, manda o quarto a tua empresa, manda ele comparar, manda ele te dar ideia. Eu faço isso, eu faço muito isso. Quando eu quero fazer análise de benchmarking, eu pego lá o concorrente dos meus clientes, eu olho, faço uma análise dentro do que eu consigo enxergar no perfil e tal, mas aí eu ponho faço os apontamentos, mas aí eu printo tudo e coloco lá no ChatGPT. E aí, para ver se o que ele me dá bate, ainda pergunto, e agora, como que a minha marca, baseado no que você sabe sobre a minha marca, pode ser diferente desse concorrente? E aí, ele me traz também aqueles dados de como eu posso ser diferente do concorrente. E aí, dentro dessa resposta dele, você pode ir se aprofundando. Sim. Entendeu? Você pode ir criando peça, você pode criando estratégia, você pode focar só num produto que é diferente dos concorrentes e aí fazer um planejamento para aquilo alcançar, sei lá, tantos clientes. Aí você fala assim, eu quero chegar em X clientes durante X tempo. E ele vai criar um planejamento estratégico para isso. Vai, claro que vai. Eu tô totalmente dependente, eu dou tchau. Eu falo boa noite. Sabe? Tá assim, ó. Você sabe que cada vez que você faz isso, você acaba com não sei quantos litros de água do planeta, né? Isso aí, já vi essa reportagem. Mentira. Não é nem mentira, mas assim, não é pra se preocupar, sei lá. É uma máquina, mas enfim. Mas é assim, já li também que ele adora quem é educado com ele. Não faz diferença. Ele adora. Não faz diferença. Mas a gente já sente assim, mas é um amigo. Na verdade, assim, a nossa tentativa de tornar o que não é humano, humano. É só isso.
É mais sobre você do que sobre ele. É isso aí. É isso mesmo. E funciona, tá? Porque você vai jogar essas informações todas que a gente está conversando aqui, informações importantes para a nossa empresa, para o nosso desenvolvimento, e que você fica super satisfeito. Uhum. Você pensa, poxa, que rápido que ele me deu essa E resposta. aí, assim, dentro do curso de especialista ChatGPT da Cote, né, a gente, assim, ensina coisas que o usuário normal não conhece. Que é, por exemplo, criar vários assistentes que não vão ser perdidos lá dentro, né? Para ele poder... Gente, ó, vou te falar, eu fiz o curso e essa parte mudou a minha vida. Ai, gente, agora Entendeu? eu quero saber. Facilitou Vai. a minha vida, entendeu? Eu parei de perder, sei lá, 1 hora do meu dia nisso. Por quê? Porque, assim, você vai criar, Ah. por exemplo, no caso da Nádia, ela tem várias empresas que ela atende. Uhum. Ela cria um especialista para cada empresa. E aí, quando ela vai falar sobre a empresa A, ela chama aquele cara. Aquele cara tem todo o histórico de tudo que a Nath já fez sobre... Aquilo de você nomear, escolher uma pessoa, é isso mesmo ou não? Não, é um assistente mesmo lá dentro. Dentro do chat GPT, tem uma parte que é só de assistente, entendeu? Você tem as pastinhas, mas você tem lá o assistente. E Então, aí, peraí, me explica essa parte que eu também vou querer fazer esse curso. Olha só, esse curso é só para quem quer fazer também, tá? Ó, a turma próxima a gente tá. A gente podia, Tamo de junto. repente, ver um cupom de desconto para Pode, quem? com certeza. Pros Vamos fazer nossos isso. espectadores, né? Aí Vamos já fazer, vamos melhorou. fazer. Pedindo aqui na gravação, não tem como Como é negar. que é? Ela vai Não, falar, né, gente? Não dá. dá. Não dou desconto. Não. Mas vamos lá, quem tem uma inteligência dessas aí sem ser paga, consegue? Não, é Não. no pago. Só no Não pago. pago. Mas a performance vai ser tão grande Que eu vou Que- precisar de um... que, assim, não faz sentido... Na verdade, IA não faz sentido não pagar. Ai, gente, já é tão meu amigo sem pagar. Então, você não... Assim, se eu soubesse que você não pagava, Não pago, não pago. Tem que pagar. Gente, eu tenho que pagar agora. tem que pagar. O que ele vai te entregar é... Eu vou ficar muito mais mais. apaixonada. Já Muito sou apaixonada, vou ficar mais ainda. E aí, assim, para cada papel que você ocupar na Gente, vida, é que eu sensacional. ocupo vários papéis. Quando eu faço o planejamento das turmas do ano na COT, eu ocupo o papel de coordenadora ali, Uhum. né? Acadêmica. Quando eu escrevo para a revista, eu sou escritora. Quando eu vou escrever um livro, eu sou Uhum. escritora, mas não de uma revista que eu tenho que publicar todo mês. É um outro cenário. É. Quando eu faço palestra, a palestrante, eu Ah. tenho um assistente da Fernanda para cada coisa. Ah, eu preciso Os disso. vários papéis da minha vida. Porque quando eu quero conversar com ele para fazer qualquer planejamento, qualquer criação, qualquer ideia, para ele construir comigo, me dar insight, gente. Porque agora Isso. eu falo que assim, hoje em dia eu não acordo sem criatividade. Uhum. Nunca Todo- mais. Nunca mais. Porque assim, quando a escritora tá sem criatividade, né? Ela vai Vem uma conversar. ajuda. Ela vai conversar. Eu me estimulo como escritora muito no que eu leio, né? Então, aí eu trago aquela ideia que eu tive, e começo a construir ali, e depois eu transformo na Fernanda. Porque eu não pego uma coisa do GPT e entrego. A gente sabe que às vezes Não não consigo. vem. Tem gente que faz, mas eu não É. consigo. Então, Ah. assim, Vem até as aspas do GPT. eu Não, pego... engraçado, muitas vezes gente, fica muito engraçado, doido. porque você conhece uma determinada pessoa. E o ritmo é totalmente diferente. Exato, o ritmo é diferente. Principalmente, vamos falar aqui desse. Esse até eu vou falar, tá? Porque é muito comum, todo mundo fala, enfim. O WhatsApp. Quando a gente está escrevendo as mensagens para as pessoas, eu sei a forma que você escreve, você sabe a forma que eu escrevo, Fernanda vai escrever de uma outra forma, e eis que de um dia para o outro, a gente está conhecendo aquela pessoa, sabe que a pessoa não bota ponto, não bota nada, não tem vírgula, aí vem um texto lindo. Falei, gente, já foi lá buscar ajuda rapidinho, porque ficou essa maravilha aqui. Não tô falando que a pessoa não é capaz, mas não é o estilo da pessoa. Não E nem tinha. pode tirar o mérito, porque ela foi buscar porque ela queria te agradar. Sim. E é bonitinho. Não, super fofo, super fofo. Foi buscar com maior rapidez, esclareceu, o agradar o cliente, Aham. foi ótimo. Mas você vê que tá nítido que não é daquela pessoa, Aham. né? Porque você sabe, conhece a pessoa. Se não for por isso, É.
Então, assim, as possibilidades de você ter a IA, né, como seu copiloto, tanto na área de programação quanto na área de análise de dados, ou ali no dia a dia do empreendedor e tal, e em todas as áreas, né, de marketing, enfim, de todas. Todas. Assim, gente, é qualidade de vida. Eu acho que nem só para empreendedor, para Pra tudo, todas pra as tudo, áreas. pra tudo. Ó, outro dia meu pai virou assim e falou assim: eu virei subsíndico do prédio. Que eu falei, fez uma besteira, mas tudo bem. Aí ele falou: preciso fazer um formulário pra mandar pros moradores, não sei o quê. Eu não sei que perguntas fazer. Eu falei: não sabe, eu vou te apresentar um amigo meu. A gente faz assim, a gente fala, ó, falei com um amigo, ele disse isso, a gente já se refere que esse amigo soluciona quase tudo. É isso mesmo. Aí fui lá na casa dele e falei: vem cá, vamos lá que eu vou te apresentar esse meu amigo. Liga lá o computador. Aí ficou meu pai, a esposa dele e a sogra do meu pai olhando assim, tipo, chocadas. Aí eu botei lá. Falei: chat, acontece isso. Aí eu apertei o enter. Eu falei: agora espera a mágica. 5 segundos depois, Gente. tudo pronto. Eu falei: viu? Pronto. Aqui, ó, seu melhor amigo a partir de agora. Rapidinho, entendeu? Então, assim, não é só pra quem empreende, pra qualquer coisa. Lá na COT a gente tem um curso especializado de ChatGPT só para advogados. Ah, legal. Olha, Só para que advogados. isso me interessa. E aí, assim, eles ficam encantados. É isso. Porque a gente consegue acessar portal. O David é que sabe disso, né? Eu, assim, Já fiz isso, tá? ele Já fiz isso, já joguei várias, ele procura. E aí, quando o advogado ele tem mais de uma especialidade, né? Ele atende mais de uma coisa, e ele cria, né, os assistentes para cada coisa ali. E aí sobe as petições que o cara já fez, e aí a entrega é igual a tua. Vamos lá, quando que é o curso? Aquele curso do cupom? Aquele curso que vai ter cupom? Não, mas assim, Você fica ligado que é vai muito ter legal. cupom. E esse curso fez com que a gente tivesse uma parceria com a OAB, com a CARD, né? CARD. A CARD. Então, a gente é parceiro lá dentro, a gente dá desconto para todos os advogados, Opa! porque o que Eu nos já vou ter levou 2 a ser descontos, parceiro... acumula. No meu caso, acumula. Tá? No meu caso, vai acumular. Entendi. E aí é uma coisa, você vê assim, uma coisa que não é nem o que a COT se propôs a fazer há 19 anos atrás. Então, quando vocês perguntam assim, o cenário mudou sim. De E acordo. hoje a gente, além de atender tudo que a gente faz muito bem há 19 anos, a gente passou a também atender As necessidades, as necessidades de Do momento. Assim, do usuário Uhum. de TI, porque antes era só do profissional. Então, hoje, assim, a inteligência artificial permite que a gente atenda o usuário também. Porque antes a gente não tinha nada para você, que é advogada. Entendeu? Não tinha. O que a gente atendeu? Não, a COT não tinha nenhum produto para você fazer lá, nenhum curso. Entendeu? Então, assim, ampliando hoje a gente também os consumidores Exatamente. vão chegar na E é COT. muito isso que um empresário, ele precisa ter consciência, né? De entender alguma coisa que está surgindo no mercado e ver como ele pode adaptar a empresa dele àquela nova situação, àquela novidade. Sim. Porque a procura vai, né, surgir Sim. cada vez mais, porque agora a gente pega o celular, a gente só vê isso, né, porque olha, você quer o prompt tal, o prompt nananana, manda aqui o não sei o que lá que eu te mando o prompt todo, ou então se cadastra lá que no dia tal, eu vou fazer uma apresentação, tá todo mundo querendo ensinar, como se fossem especialistas. A grande diferença da COT é que, assim, você não vai chegar lá e ter prompt pronto. Não vai. Você vai... a gente vai te ensinar a pensar. Detesto isso. Mas isso é muito interessante. Mas nem todo mundo quer isso. As pessoas já querem o bolo pronto. Pode ser. Usa esse prompt Gente, eu também... tal. Olha, eu comprei um curso lá de prompt para ChatGPT. Porque, assim, até para eu dizer que não funciona, Você eu tinha que saber. preciso usar. Conhecer. Então, eu comprei lá um curso de prompt. E comecei a usar. Não funciona. Eu acho que, assim, pra mim, hoje, no nível que eu tô hoje, que eu uso muito a inteligência artificial, não funciona. Mas, por exemplo, a gente gravou aqui um curso onde eu ensino a você desbloquear o seu medo de gravar vídeos na internet. E lá, eu tenho um material que eu dou 2 ou 3 prompts pra você
a fazer um roteiro de vídeo. Sim. Mas pra pessoa que é leiga, que ela não usa, o prompt é ok. Sim. Claro, vai me servir, né, naquele Mas momento. hoje, não. Aí que eu tenho feito. Mas o curso não era sobre prompt. O curso era sobre roteiro de vídeo que você Não, deu de pra bônus você- 3 prompts. Isso aí. Isso. Isso né? aí. Mas assim, eu acho que funciona pra pessoa que não faz nada na inteligência artificial. Mas eu que uso ela 100% do meu dia, pra mim, já não funciona. E aí, quando eu quero um prompt, eu peço o próprio chat GPT Pra fazer o criar prompt. Exatamente, gente. É. E aí fica o prompt de acordo com o que você precisa. O que você quer. Então, assim, pra mim não faz sentido justamente por isso. Porque ele consegue gerar o melhor prompt pra Uhum. você. E você consegue, inclusive, construir com ele o melhor prompt. Uhum. E uma vez que você tem esse melhor prompt, você copia e cola em outro lugar. Pra É. você não esquecer dele. Coloca E lá aí no você chat GPT. cria tem a como- sua Isso. lista de prompt. É. Sim. Lá no E aí próprio vende chat GPT a tem sua como lista você de salvar prompt. isso. Não. E vende a sua lista. Não, é o que estão É o fazendo. que estão fazendo, é o que estão É o que tão fazendo. É o que estão fazendo. Ou seja, você foi lá, teve essa criatividade. E aí, assim, quanto custa a assinatura do ChatGPT por um mês? $20. É. R$120, sei lá, se o dólar estiver lá nas alturas. Sei lá quanto custa uma lista de prompt. Cara, se você ficar uma hora por dia gerando prompt. Então, assim, sabe? É muito bom. Assim, no É chat muito GPT lá, a OpenAI tá cada vez mais rica e tá tudo bem, porque ela tem o mérito, sabe? Ela tem- Exatamente. a gente tem Ela que tá honrar, beneficiando. a gente tem que honrar, porque Exato, o tá trabalho é trazendo incrível. muita novidade e como a gente está aqui conversando, tá eliminando uma parte chata que ninguém queria fazer, ou era uma pessoa que fazia e que, né, não tinha, não era aproveitada. Uhum. Mas você falou uma coisa que é interessante, que agora me fugiu e que eu ia comentar da gente, quem não sabe, qualquer prompt serve, né? E aí vai usar o chat GPT como se fosse Google. Exatamente. Vai servir para alguma coisa? Vai. Mas para de repente para outra, não. Não vai usar a capacidade que ele tem. É só isso. Então usa o Google, né? Continua no Google. Até porque é mais atualizado. Um dia a gente estava até brincando que ela virou para mim e falou assim: ué, mas o meu chat GPT não me deu isso. Eu falei, mas o meu me dá. Esse negócio de. E o ver dela a- é pago e o meu não. E aí eu falei assim, ué, como assim você não te dá? Joga aí se você seguir. Aí ela jogou e falou, não, o meu não me dá. Mas esse negócio de falar da personalidade do. Foi isso? Foi? Foi. De De falar, ele não conseguiu ler a minha personalidade, conseguiu ler a dela. Mas ele já tá treinado. Sabe tudo. Ele sabe sobre ela. sabe. Ele Eu não falo nada sobre mim. O dela, o meu não sabia nem que eu era casada. Não, mas Entendeu? eu acho que essa informação ele ainda não sabe. Pode ser que ele se decepcione quando eu falar que eu sou casada. Aí pode ser que ele fique triste. Porque a gente tá num relacionamento legal, Ele vai entendeu? achar que você tá traindo ele. Pode ficar chateado. Né? Eu tô assim num relacionamento legal. Não creio, Com o gente, ChatGPT. não creio. Mas você sabe um outro ponto interessante do que a gente está aqui conversando, que é assim, o que as pessoas não imaginam, que até para a gente saber criar o prompt, conversar com o ChatGPT, evoluir, a gente precisa ter um conhecimento. Sim, total. Isso que assim, infelizmente, você que é de educação, a gente sofre muito ainda, né? Em 2025 a gente ainda tem essa pobreza de educação que existe. E isso não vai funcionar para quem também não sabe nem como vai fazer qualquer pedido. Porque uma coisa é colocar lá, eu quero fazer um bolo de banana. Vai pro Google e pede o bolo de banana. Exatamente, vai vir um monte de receitas que você pode fazer com isso, sem aquilo, nananana. Mas assim, tem gente que acha que vai funcionar como, peraí, eu vou largar tudo, o que ele vai fazer? E não vai fazer. Não vai fazer. Não vai Porque fazer. ele por precisa você. de um conhecimento. E quem tem esse conhecimento? É isso gente. que às vezes me perguntam. Você acredita que o chat GPT vai substituir o social media? Eu falei, nunca. Nunca. Nunca, porque... Primeiro que ele não vai atrás do seu cliente, entendeu? Para poder entender as dores do seu cliente. Não. Talvez se você tem um cliente
que conhece as próprias dores, que estudou marketing, que não sei o quê, que olha só o caminho que esse cliente fez. Esse cliente não vai precisar do social media, pode conseguir, mas ele estudou o que você estudou. Sim, E nem exatamente. assim, Ele ele só tá vai perdendo conseguir por tempo. isso. Com certeza, desfocando no negócio dele. Perdendo dinheiro, na verdade. Entendeu? Porque se ele quer assumir vários papéis que não pertencem a ele tá perdendo não dinheiro. vai levar a lugar nenhum. Né? Por quê? Porque a ideia é focar no negócio, no seu business. Produzir né? mais. E Delegar aquilo delegar que não vai te tudo que trazer não faz parte do seu negócio. Claro. Ser social media, né? Cuidar das redes sociais e tal, é negócio da Nath. Não queira você, né, advogada. Porque eu já tentei. Eu falei, eu vou mandar a Natália embora. Eu já tentei demitir a Natália. Porque aí eu virei e falei assim, deixa eu jogar aqui minhas estratégias, manda a ChatGPT fazer tudo. E aí ela não precisa fazer mais nada. É igual quando me questionam, né? Ah, Fernanda, por que você não dá aula? Porque alguém tem que olhar para o negócio. Uhum. 100% do tempo. Uhum. Alguém tem que falar do negócio 100% São do tempo. funções. Entendeu? Então, assim, ou eu tô em sala de aula ensinando, ou eu tô falando da Cote, ou eu tô atendendo cliente, ou eu tô indo em reunião É isso para aí. trazer novos clientes pra Cote. Enfim, E quem faz isso melhor? Você. eu que sei que tô lá há 19 anos. Exatamente. De quem é a Cote? Não é que De quem pois é isso tudo? Exatamente. É sua. É pra você estar no lugar onde você traz mais resultado pro seu Exatamente. negócio. Se você tá dentro da sala de aula, não é lá que você vai trazer o E melhor resultado. são momentos, porque quando tudo começou era na Você sala de tava aula. na sala de aula. Mas isso você E aí eu falou fui que preparando tava... novas pessoas É. para estarem na sala de aula, para eu poder ter um impacto maior no maior número de vidas. Uhum. Porque sempre foi o meu sonho, né? E foi aos poucos. Você E aí, foi assim, passando isso. hoje tem os professores que dão os treinamentos e eu que trago novos alunos o tempo inteiro para serem treinados Esses por eles. treinamentos. Entendeu? Tanto que, assim, hoje eu tava vindo pra cá, aí o Pedro, que trabalha no meu comercial, recebeu um pedido de uma proposta de uma empresa. E ele, agoniado, querendo fazer a proposta. Eu falei, Pedro, proposta corporativa sou eu que faço. Não é... Por quê? Porque eu sei as perguntas que eu preciso fazer. Tanto que os clientes corporativos, quando eu envio a proposta, cara, eu devo ter muita sorte, mas assim, de 10 propostas que eu envio, 10 eu fecho. Mas eu entendi qual horário que o cara precisa, o que ele precisa, quando ele precisa, quantos alunos estão para treinar, como é, quem está no nível, quem não está, quanto ele pode pagar. São tantas variáveis que, Fernanda, você pode fazer um formulário e dar para ele. Posso e já estou pensando em alguma coisa assim. Mas não é agora. O Pedro está comigo menos de 1 ano. Entendeu? Então, assim, acho que é momento. Todo mundo tem um momento. Tem assim, a escadinha do crescimento. Tem Sabe? sim. Quando ele estiver pronto, ele vai ser treinado para isso. Aí E hoje eu que você consigo quer. sair de lá e deixar ele lá para estar aqui. Eu confio já nele para Aham. isso. Não é que eu não confio nele para fazer a proposta. Mas assim, eu preciso treinar muito bem ele para isso. Para eu poder fazer outras coisas, entendeu? Então, é muito isso. Você tem que estar ensinando e aprendendo o tempo todo e focando no que faz sentido para o seu negócio. Sensacional. Isso é muito importante mesmo, porque a gente precisa, muitas coisas você vai ter que fazer, outras pessoas não vão fazer da mesma forma, nem o ChatGPT. Só se você pedir, você tem que saber pedir. Não, e tem que ser igual, porque a gente às vezes brinca de, joga esse prompt aí que eu jogo esse prompt aqui, não vai sair igual. Não é. Claro que não, porque se saísse aí, não era o IA. Não vai sair era igual. Coisa. Então, isso é também sensacional. Porque se eu fizer uma pergunta pra você e uma pra Nath sobre o próprio canal de vocês, a resposta vai ser diferente. Sim, mas aí nós somos pessoas diferentes. Então, mas o ChatGPT ele se comporta desta forma. Para cada pessoa que pergunta, ele envia uma resposta dentro de um contexto. Quando ele não surta. Quando tem a ver. Ele tem que fazer isso. Gente, até isso. Não é para responder igual. Olha só. É porque é como se fosse uma pessoa respondendo. É pra ser, mas... É pra ser isso.
E também quando surta como se fosse uma pessoa Também. respondendo. Aí eu quero matar. Aí você manda embora, demite. Porque como é uma máquina, eu não gostaria que ela surtasse, né? Como é um software. Porque os softwares das empresas normais, softwares normais são ambientes extremamente controlados. Eles não vão te dar, você vai entrar com um estímulo, vai ter um processamento e vai ser uma resposta. Entrou A, processou e era para sair A mais, vai sair A mais. Com IA, não. Com IA entra A, processa, teoricamente, tá processando para sair A mais, mas pode sair A mais menos. Entendeu? Então, Entendeu? A mais, menos, B. Muito bom. Eu entendi perfeitamente. A mais menos, tá. É bom, porque isso tudo vai chamando a atenção do que realmente pode sair. E a gente sabe disso. Tem umas... O quê? Foi isso que eu te perguntei. Presta atenção Eu falo pra ele, faz a headline sem 2 pontos. Aí ele vira, não, 2 pontos. Blá, blá, blá. Eu falei, caraca, sem 2 pontos. Não entende. Aí ele continua fazendo. Ai, aquilo me dá uma raiva. Eu falei, cara, não quero mais falar com você, não. Tchau. Exclui esse negócio. Vou começar de novo. Tem. às vezes. E assim, e agora? Lá? É a maior procura? Não, até porque a escola é de programação. A gente nem foca nisso. Nem foca. Não foca. A gente tem o Mas produto. sabia que tinha que abrir esse a gente produto. tem chat GPT. Uhum. A gente ensina machine learning, que é muito além disso. Uhum. Não é programação de máquinas, né? De inteligência artificial mesmo, assim, né? Mas é um curso de análise de dados voltados para criações de máquinas inteligentes, que são as IAs, hoje em dia popularizando. Mas os cursos, os carros-chefes da COT são a área de programação, de web designer, análise de dados, enfim, esse nicho mesmo, né? E cursos hoje em dia a gente, por incrível que pareça, tem uma demanda grande de office, porque os adolescentes Ninguém conhece. só usam celular. E aí eles estão indo para o mercado de trabalho sem saber usar computador. E aí eles estão vindo estudar Alguém Office. tem que aprender o Word, né? E aí no Office a gente tem o Windows Word, falar isso. o Windows Word, PowerPoint e Excel. Outro dia eu fui mandar um negócio pra ela, tá horrível isso aqui. Eu falei, mas eu não sei mexer no Word. Eu falei, como pode? Eu tive que falar, né? Essa era a minha... Essa eu me senti nessa hora, né? Falei, caramba, como que não pode? Porque nessa hora eu sei usar o Word. Aí eu virei e falei assim, como assim que você não sabe usar o Word? Não sei. Bota esse negócio assim e bota aquele negócio assim, Assim, sabe? o Word, eu sei mexer com texto, mas põe uma figura no meio do negócio. Não sei. Sabe? Aí eu falei, gente, não é possível. Me dei bem nessa, né? Porque, pô, tudo que eu peço, Nath, faz essa imagem pra mim. Nath, conserta esse troço aqui pra mim. Nath, transforma esse negócio, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. É tudo com ela. Aí na hora que eu virei assim, simples, né? Crente que era uma coisa muito boba, eu falei assim, bota esse negócio separado, porque tá, nananana. Aí a resposta eu não sei mexer no Word. E aí, nessa linha, a gente tem curso de Excel avançado também. E aí, o legal de o Excel avançado, o Office, essas coisas, elas chegam na COT em 2023. Quando eu começo a conversar com empresários fora do meu setor e descubro que a dor deles é essa. Chega o colaborador e não sabe o básico. E eles mesmos não sabem, não é só o colaborador, não. E aí, eu hoje atendo os usuários, né? O usuário de Excel, o usuário do Office, o usuário do ChatGPT, o usuário, entendeu? Porque antigamente a gente tinha aquela aula de informática na escola que a gente aprendia o básico do Word, do Excel, vê que eu não aprendi, né? Mas era básico. Era aí básico. Quando veio a internet, começou a usar a internet e esqueceu esse básico. Então, hoje na escola você precisa fazer uma apresentação. Você pode fazer no Canva. E aí os adolescentes usam Canva para montar o que seria o PowerPoint. Sim. Só que quando você você fala de PowerPoint, assim, ele é pouco usado, né? Tem alguns cenários que ele continua sendo usado, mas assim, o Canva ele substitui muito bem. Mas quando você vai para o Excel, quem substitui? Ninguém. Não tem. O Word. O Canva. Não, o Word pro corporativo, para você fazer documento, ata, minuta, não sei o que. É o Word, gente. É o Word. Entendeu? Quer dizer, agora tudo é gravado, a inteligência, assim, a gravação
tem o leitor ali do código da voz, transforma em texto e vai sair uma ata. E aí você joga para um GPT mandar resumir a ata e tal e entrega para os colaboradores, automatizado já por e-mail, ninguém mexeu Nem nisso. lê, né? Ninguém, E nem lê. Mas assim, num cenário menor, num escritório e tal, enfim, numa coisa mais, você vai ter que ter a secretária ali atendendo, né? Fazendo algum documento. Tem que fazer alguma coisa ou E os outra. adolescentes, eles quando vão para dentro da empresa, eles se deparam com o computador, enquanto que o mundo deles é celular. Então, assim, eu não conheço nenhum adolescente que baixe o aplicativo do Word no celular para fazer um texto. Ele vai digitar direto no e-mail, ele vai digitar direto no WhatsApp. Ele não sabe formatar um texto. E aí, quando chega na faculdade, os trabalhos acadêmicos caem nessa exigência. Entendeu? Então, assim, esses cursos a gente passou a ter de 2023 para cá, porque o mercado voltou a demandar. E esse curso é 100% presencial. O curso de Minha Office, próxima pergunta. Excel avançado, esses são 100% presenciais. Todos os outros também são transmitidos ao vivo pelo Zoom. Então, Chat GPT, o aluno pode ir presencial na COT ou pode fazer ao vivo pelo Zoom. Todos os outros cursos, programação, análise de dados, Power BI, machine learning, sei lá, tudo que tem, WordPress. Que é o outro. A gente tá na COT dando aula e também transmitir ele ao vivo pelo Zoom. Então você pode escolher. Pode vir um dia na COT, um dia ficar no Zoom, pode ficar só no Zoom, porque tem alunos fora do Rio de Janeiro que fazem tudo remoto mesmo, né? Remoto ao vivo, para você interagir e tirar dúvida. A gente não vende curso gravado. Não tem curso gravado. Não tem. Não tem. Perdeu a aula, vai ter que assistir em outra turma. Tudo bem, né? Porque tem que nem era antigamente, todo mundo tá vivo. Sim. Né? Super vivo. A gente envia o material da aula, igual, tipo, copiar o caderno do amigo. O material tá digitado lá, tá tudo direitinho, você vai ter acesso. E você pode vir em qualquer outra turma repor aquela aula que você perdeu. Entendeu? Então, assim, durante a pandemia a gente chegou a gravar para ser material de apoio, porque muita gente estava ficando doente, com problema em família e tal, e ali era um momento assim. Nesse momento a gente não grava mais. E ano que vem eu não sei o que a gente vai fazer. Porque o empresário, ele tem que estar sempre olhando e no meu caso, o que é melhor para o aluno. Então, assim, se em algum momento eu achar que, de repente, voltar a gravar para ser material de apoio vai ser bom, eu vou falar para a gente voltar a gravar, a gente vai voltar a gravar e tá tudo bem. Eu brinco com eles que eu posso escolher diferente a cada 10 segundos. Porque eu tô aprendendo constantemente e sou um ser humano em transformação. Nada para mim é engessado, né? Entendeu? Então, o que eu penso hoje é dentro do conhecimento que eu tenho até hoje. Amanhã você pode me chamar para vir aqui e eu te falar completamente diferente. Uma visão de IA muito mais evoluída do que o que eu passei esse ano com ela. Sobre atendimento. Falar, cara, Nath, Mônica, aqui, tem uma IA agora. Cara, que ela tá assim, ó, bombando, maravilhosa, respondendo tudo. Pode botar para atender o cliente de vocês de olhos fechados. E eu espero um dia chegar aqui para falar isso. Porque é para isso que elas existem. Entendeu? Para ter esse nível de atendimento. Mas não é o cenário de maio de 2025. Não, junho. 3 de junho de 2025. Não 3 não, 16 de junho. Sim, 16. Julho já. Junho. Maio. Cada uma aqui tá no mês, é isso mesmo. 16 tudo bem. de junho. Cada uma hoje, escolheu um né? mês de preferência e resolveu falar. Cara, assim, eu nunca sei onde eu tô. Afe Maria, tenso. Fernanda, a gente quer te agradecer por você. Espero ter contribuído, né? Claro. De algum jeito aí. Muito. É muito interessante, a gente ficaria aqui o tempo inteiro falando sobre isso. E sobre a gente, por exemplo, você aí já deu a quantidade de cursos que as pessoas podem lá procurar na COT. Mas a gente queria focar nessa inteligência artificial. Imagina, a gente não consegue esgotar o assunto. E é coisa pra caramba, pra gente sempre estar aprendendo. E não esqueça que eu vou fazer minha matrícula, né? Sim. Tá? Sim. Aproveita, fala pro público de casa como que podem te achar. Então, tudo é COT Informática.
YouTube a gente tem um canal, Cote Informática. No Instagram é Cote Informática, LinkedIn é Cote Informática, o site é coteinformática.com.br, Facebook é Cote Informática e o meu, especificamente, se alguém quiser falar comigo, é Fernanda Nunes, _01, o meu Instagram. A gente deixa aqui embaixo. Isso, aí lá tem meu WhatsApp, aí pode me chamar no Zap, pode chamar o pessoal do Zap da Cote. Lembre-se que você só vai ser atendido no horário do expediente. De 8 às 18. E por uma automação. Não, por enquanto ainda não. Por enquanto você vai ser atendido só por ser humano, mas eu tô automatizando isso tudo. Porque eu tirei a IA do ar, né? Uhum. Então... Mas assim, então, se quiser ir lá na Cote conversar comigo pessoalmente, eu tô sempre lá. Dá uma chamada no WhatsApp para confirmar que eu vou estar lá, que eu vou te atender, te fazer orientação de carreira, porque eu recebo muita gente migrando de carreira, né? E de todas as áreas que vocês puderem imaginar. Então, eu sento com você, eu converso com a pessoa para poder fazer um planejamento de estudo mesmo para ela fazer essa migração. E não necessariamente ela vai fazer isso na Cote. Eu ensino ela o caminho, eu gosto de dar caminho às pessoas. E a Cote você tem nos cursos maiores, né? Que o ChatGPT é um workshop de 4 horas. Nesse não tem aula experimental, porque seria a própria aula. Então, nesse a pessoa precisa se matricular. Mas nos cursos de 40 horas, ou 96, enfim, ou mais, você pode assistir uma aula experimental. Para entender a didática do professor, ver se você gosta do professor, ver se aquilo faz sentido para você, viver a experiência Cote, estar na Cote assistindo aula, para depois fechar. Porque lembra que eu falei que assim, eu quero que o meu cliente tenha certeza do que ele está comprando? Então, eu crio todo um ambiente para isso, né? Então, se você quer assistir uma aula experimental na Cote, dos cursos de programação, análise de dados, web designer, enfim... É só falar com a gente e agendar essa aula, porque aí você vai assistir dentro de uma turma que tá rolando, tá bom? Mas o curso de ChatGPT você pode fazer sem medo, porque eu já fiz e é muito bom. E ainda vai ter o cupom de desconto que elas pediram aqui. A gente deixa aqui embaixo também o cupom de desconto lá no Instagram. Tá bom. Mônica, onde você pode ser encontrada? Eu posso ser encontrada aqui no Poder Pode e também no @M2CP Gestão. Seguem, compartilhem, fica com a gente. E você, Nath? Vocês, além do Poder Pode, podem me encontrar no @NathSampaios. E para fechar, a gente quer agradecer aos nossos patrocinadores, a Papelaria Carta da More. Dessas coisas maravilhosas estão aqui, ó, em cima da mesa. E a Produtora Ideal, esse local que a gente está e que a gente está semanalmente gravando. Se você quer gravar um podcast, se você quer fazer algum outro serviço... Curso online. Curso live. online, gravações... até a própria aula transmite, tá ao vivo também? Não, né? Live, sim. Alguma aula para alguma coisa, né? Eu já gravei aula de mentorias aqui. Isso aí. Então, aqui, ó, Produtora Ideal. Tchau, gente. Tchau, Até tchau. semana que vem. Até a próxima. Tchau,